Bom, meus queridos, sou o professor Marcelo Tunes, vamos voltando aqui a nossa aula sobre união estável. Agora veremos como se dá a união estável registrada. União estável registrada é aquela que, por um escrito particular ou escritura pública, dependerá do estado que as partes convivem, saber se poderá ser por escrito particular ou por escritura pública. A princípio, a união estável ela pode se configurar sim por escrito particular, mas o registro, dependendo do estado, dependendo da unidade da federação, deverá ser realizado por escritura pública, para que seja reconhecida, ok? Mas, em Minas Gerais, por exemplo, o registro da união estável ele pode ser, sim, realizado pelo escrito particular, tá? Então, as duas pessoas fazem aquele contrato de convivência e definem os requisitos, enfim, e declaram as partes que existe sim esse contrato de convivência. Diferente do casamento, que ele é registrado no livro B ou no B auxiliar, que são os livros de casamento e de casamento religioso com efeitos civis, estamos falando do cartório de registro civil das pessoas naturais, a união estável registrada, ela terá o seu registro na comarca, no primeiro registro, tá, civil da comarca, de domicílio das partes, ok? De domicílio, então no registro de domicílio. É importante ressaltar que também uma sentença judicial de reconhecimento de união estável também poderá ser registrada no registro civil para dar publicidade a todos. Então, onde se formaliza? Se formaliza no tabelionato de notas ou entre as partes por um contrato simples, tá? Mas sempre tentar buscar um tabelionato de notas, porque o tabelionato de notas, ele, embora os advogados eles saibam muito de direito, enfim, e sejam importantes, inclusive nessa parte, o tabelião de notas ele existe um fator no tabelionato que diferencia do contrato particular. O tabelionato de notas, o que acontece? Quando se lavra uma escritura, a escritura fica registrada dentro do ato, do livro de notas do cartório, e sempre se pode pedir uma certidão, ou seja, se houver uma perda daquele contrato, é só pedir uma certidão nova para o tabelião de notas. Então, assim, mas sempre sim é importante, talvez, ter um advogado para formalizar esse contrato, essa escritura pública, para assistir as partes é importante sim. Não é necessário, mas é importante. Assim como um pacto antinupcial, uma escritura pública de união estável, também ela é registrada no livro 3, tá? Que é do registro de imóveis, e o item 80 de São Paulo, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, do extrajudicial, ele fala que são registrados no livro 3 as convenções antinupciais e as escrituras públicas que regulem regime de bens dos companheiros na união estável. Então, é isso. Mas uma pergunta que se faz: qualquer união estável pode ser registrada, ou seja, no aspecto subjetivo, em relação às pessoas que estão realizando essa união estável, qualquer união estável pode ser registrada? Bom, depois veremos que alguns requisitos em relação ao estado da pessoa, eles são necessários. A gente vai ver se pode existir ou não uma união estável entre pessoa casada ou uma pessoa separada de fato. A divorciada é óbvio, que já rompeu o vínculo conjugal. Mas, olha só, em São Paulo, especificamente, no item 115 do capítulo 17, ele diz o seguinte: não poderá ser promovido o registro, no livro E, da união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. Então a sentença nem precisa transitar em julgado, efetuando sua comunicação e anotação pertinente lá, que vai ter lá no registro civil. Então, não pode. Se a pessoa está separada de fato, não pode. Só judicialmente ou extrajudicialmente. Ou seja, se ela foi no juiz, pediu a separação, ou se ela foi no tabelionato de notas, sempre com o seu advogado, e
efetuou a separação consensual no tabelionato, aí sim pode ser que se registre uma união estável no livro E, beleza? Então, quais são as vantagens da união estável registrada, que eu chamo de imprópria, da não registrada, que é fática ou aprópria? Bom, a registrada, obviamente, pelo registro público, como eu disse para vocês, ela vai criar uma publicidade para todos, uma publicidade erga omnes, que é o fator mais importante dos registros públicos. Além da conservação, os registros públicos eles conferem uma publicidade a todos, sem que seja possível se desculpar de não saber. Então, o que acontece? Naqueles casos em que a união estável já está registrada, dificilmente, quando alguém realizar uma escritura de venda e compra, dificilmente se saberá que essa pessoa não está na união estável. Então, se pedirá a outorga conjugal, o que é muito interessante. Outra coisa é o seguinte: em São Paulo, os registros de imóveis, eles, pelas normas, né, do extrajudicial, é proibida a publicidade atualmente. Talvez isso mude, tá? Mas atualmente há uma proibição de publicidade nos registros de imóveis em São Paulo de união estável não registrada. Simplesmente não pode ser feita uma verbação simples dizendo que a pessoa convive em união estável. Por quê? Porque já que se quer a segurança jurídica, conferindo lá a publicidade no registro de imóveis para aquela situação, se deveria então também saber qual é o regime, etc, etc, etc. Então, em São Paulo foi proibida que seja registrada ou seja averbada a escritura pública ou a averbação dos imóveis sem que esteja registrado no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, que a gente já viu.